E falando da palavra, hoje nós vamos falar sobre a centralidade da palavra. A centralidade da palavra. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler versículos 16 e 17. E pensa na centralidade da palavra nesse texto. Reflita um pouquinho sobre esse texto, olhando a centralidade da palavra. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pai querido, tua palavra foi lida. Nós pedimos encarecidamente que o Senhor nos edifique com essa palavra. Que o Senhor nos ajude a entender o que o Senhor deseja de nós. E que essa palavra venha nos confrontar, Pai. Venha nos confrontar. Para que, em nome do Senhor Jesus, nós venhamos ser fortalecidos, corrigidos. E que, em nome do Senhor Jesus, venhamos mudar, Pai, nossos pensamentos, conforme a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Pai. O que é a palavra? O que é a palavra? E ele fala justamente isso, toda a Escritura é inspirada por Deus. O que é essa Escritura? O que é? Você pode ter pensado, pastor, isso é fácil, é a Bíblia, certo? É isso? Você pensou? É isso não? Alguém pensou alguma coisa diferente do que isso? Não? É isso? É a palavra, Jesus é a palavra, é o Logos, né, que diz em João. Tá, mas vamos pensar também um pouquinho. Qual é a origem da palavra? Qual é a sua origem? Qual a origem das Escrituras? Deus. Ah, legal, Deus. Mas como que Deus? Deus escreveu? Deus, Ele inspirou. Porque com certeza você pode ter ouvido, já, com certeza é meio difícil, mas bem provável você pode já ter ouvido que papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Então, é papel aceita tudo, pode escrever o que você quiser, certo? Tá, mas aí o nosso irmão Sérgio falou que a Bíblia foi inspirada, porque então tem a origem de Deus. E quer ver só como isso faz muita diferença? Faz muita diferença porque se nós cremos que a Bíblia saiu da igreja, como o catolicismo romano crê, que a Bíblia saiu de dentro da igreja, então, quem é maior que a Bíblia? Não, nesse pensamento de que a Bíblia sai da igreja. Quem que é maior? A igreja. Quem cria sempre é maior do que ele cria, ok? Então, o Criador sempre vai ser maior do que a sua criação. Então, se nós cremos que a Bíblia sai de dentro da igreja, qual que é a autoridade que é maior do que a Bíblia? A igreja. Então, a minha tradição, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, ela primeiramente sai da igreja, então a Bíblia é menor que a igreja. Quando tem uma divergência entre a Bíblia e a igreja, permanece a igreja e não permanece a Bíblia. E isso traz um pensamento totalmente diferente. Quando nós cremos que a Bíblia não sai da igreja, mas ela sai diretamente de Deus, então, calma aí, então Deus é maior que a Bíblia, certo? Mas Ele inspirou a Bíblia. Qual que é a divergência entre Deus e a Bíblia? Nenhuma, não tem divergência. Porque Ele inspirou e Ele falou a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. Entendendo isso, vamos entender alguns comportamentos. Quando um católico, apostólico romano, ouve a Bíblia e fala sobre a idolatria, por exemplo,
E ele fala assim, não, mas idolatria não é pecado, porque eu participo isso na igreja. E aí ele vê isso nas escrituras como errado, mas permanece quem? Não, a Bíblia permanece a igreja. Mas nós não pensamos assim. A Bíblia não pensa assim. A Bíblia fala que toda a escritura foi o quê? Inspirada por Deus. E esse inspirada é a palavra aqui que vem do latim, expiro, que significa soprar. Então, na Bíblia, essa palavra é usada apenas aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3,16. Tem por sentido soprada por Deus. A Bíblia foi soprada por Deus. E o texto sagrado aqui, ele mostra que Deus usou os homens para falar. Ele soprou sobre os homens o que ele iria e o que ele queria que viesse a acontecer. O que ele queria que viesse chegar até nós. Então Deus soprou as palavras. Obrigado, Edson, sobre a água aqui, ó. Mais um galardãozinho no céu, hein, irmão? Obrigado, hein? Então Deus pega e sopra o que ele queria falar para nós. E há uma forma aqui, sim, também de respeitar as características de quem está escrevendo. Se você olhar, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, são textos parecidos, são textos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, parecidos. Ele respeitou Lucas, que era médico, Mateus, que era cobrador de impostos, respeitou a linguagem de cada um, mas ele disse e falou o que ele queria que viesse ser escrito. O texto sagrado aqui vem para nós mostrar que a palavra do Senhor, ela vem do Senhor. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, fala assim, porque nunca jamais qualquer, e aqui entenda, profecia é aquela que foi provada. O que um profeta, acontecia com aquele profeta que falava, levantava e dizia, assim diz o Senhor dos Exércitos. 2 pontos, parágrafo, travessão, né? Abre aspas, né? E ele falava o que Deus queria dizer. E ele trazia o recado, fecha aspas, ponto, termina o que ele falou. O que ele fazia, o que acontecia com esse profeta? A profecia era o quê? Provada. Ela era provada. Se o que ele disse não fosse do Senhor, não acontecesse, o que acontecia com esse profeta? Ele era morto. Ele era apedrejado no meio do arraial. Por quê? Porque ele era um falso profeta. Ele estava falando coisa errada, ele estava querendo contaminar a igreja, o povo de Deus. O que acontece hoje com os profetas que levantam aí, eu falo assim, diz o Senhor, tal, você vai casar, você vai enriquecer, você vai ser o quê, você vai ser o quê? O que acontece com isso? Acontece só a vergonha, né? E deveria ser uma vergonha muito maior do que para ver se parava de fazer, né? Porque muitas vezes as pessoas só querem a honra do profeta, mas não querem se colocar realmente como profeta. E ele diz assim, ele continua, não foi dada por vontade humana. E aí ele está falando não da falsa, mas da verdadeira, tá? Da verdadeira, daquela que foi provada, dessa profecia que foi provada. Entretanto, homens, e aqui tem está entre colchete aqui, né? Esse homem, e como está no colchete, significa que não está nos melhores manuscritos, mas que foram colocados por homens santos, homens piedosos. Homens que viram que precisava dar um adjetivo a esse homem. E eles colocaram homens santos, mais alguns textos bíblicos têm esses santos. Falaram da parte de Deus, movidos pelo quê? Pelo Espírito Santo. Então Deus usou homens consagrados, homens separados, e ele aqui está adjetivando esses homens. Não eram homens comuns, mas eram homens que eram convertidos, e que esses homens convertidos, eles estavam cheios do Espírito Santo, porque eles receberam esse sopro do Senhor, eles receberam essa instrução do Senhor,
E falando nisso, nós temos em torno de 40 escritores em torno de. Por quê? Nós não sabemos quem escreveu Hebreus, por exemplo. Quem escreveu Hebreus? Eu achismo, tá? Com algumas evidências, que é Paulo. Mas havia até gente falando que foi uma mulher. Pode ser, mas é um achismo bem maior. Né? É um achismo bem maior do que Paulo. Pode ser Paulo. Alguns vão trazer outros ali, algumas possibilidades, mas foi um texto inspirado que a igreja entendeu que esse texto é inspirado. Alguns vão pensar em Isaías com 2 ou 3 escritores. Ok, tudo bem. Então, Atos é um outro problema, que nós não sabemos ao certo. Lucas escreveu boa parte, mas não dá para saber por completo quantos que escreveram ali. O que nós sabemos é em torno de 40. Em quanto tempo? Vitor, libera o microfone do ambiente, do púlpito, por favor. O azul. Foi? Alô? Isso, foi. Aí lá. Quando fala Ato dos Profetas, quer dizer, como o senhor falou, e pode ser muitos, os profetas, já está Sim, mas é a história da igreja, né? Então, muitos escreveram e relataram um pedacinho, outro pedacinho ali. Tá, mas muda se foi 41 ou 42 para você? Ou 45? Para mim, foi... Quem que é o autor principal? O Senhor nosso Deus. O que ele fez? Ele inspirou esses homens a escrever. Então, a autoria principal, a inspiração, é Deus. E ele usou em torno de 40 homens aí, homens e mulheres, servos do Senhor Jesus Cristo, a escrever. Ok? Tudo bem nisso? Qual o tempo? Qual o tempo? Do começo até o final? É em torno de 1.600 anos. Teve um tempo de silêncio, que é 400 anos entre o Novo e o Velho Testamento, e esse silêncio não é que Deus não falou, Deus não deu revelação escriturária, tá? Mas Deus continuou falando nesse período de tempo, entre o Novo e o Velho Testamento, é um período longo, 400 anos. Mas Deus depois continuou. Então, de 1.600 anos. É tempo, hein, gente? Vamos falar a verdade. Você pega um livro na tua especialidade ali, que é jurídica, né, Sérgio? Escreve um livro. O doutor Sérgio vai escrever um livro e vai. Beleza, escreveu um livro de uma questão jurídica hoje. Daqui 50 anos está valendo? Bem provável que não, né? Bem provável que não. O cara fala, falaram, não sei o que, 50 anos atrás. A gráfica, quanto que mudou a gráfica desses últimos 20 anos? 5 anos, o que mudou a gráfica em 5 anos? Mudou tudo. Pastor, mas desses 1.600 anos, pela ordem cronológica, o primeiro livro, Gênesis, é o primeiro e o último, Apocalipse. Não. E a sequência cronológica vem obedecendo o andamento das coisas que vieram ocorrendo? Boa. Não. O primeiro livro a ser escrito, bem provável, não foi Gênesis. Tá? Bem provável foi Jó. O primeiro livro a ser escrito, o mais antigo livro. Mas qual que era a questão que era colocada? Era oral. Era uma questão oral. O pai sentava do lado do filho e falava, no princípio criou Deus o céu e a terra, não sei o que, falava. Aí repete, vai. Aí o filho decorava o livro inteiro. E passava de pai para filho, filho para pai. E o mais antigo que a gente tem de relatos, bem provável, é Jó. De relatos. Mas o que isso traz para nós hoje? Traz para nós que chegou um livro confiável para nós. Inclusive tem um descoberto recente aí, não faz muito tempo, chamado Manuscritos de Qumran.
se você olhar, fizer uma pesquisa em manuscritos de Qumran, lá você vai encontrar um material que é muito antigo, que foi descoberto por um pastorzinho de ovelha lá, perto do Mar Morto. E aí ele estava lá cuidando das ovelhinhas, uma ovelhinha caiu numa caverna lá, ele foi pegar a ovelhinha e ele achou uns vasos gigantes com um monte de manuscritos antigos. E é muito comum isso naquela região lá do Mar Morto. Descobrir coisas antigas que estavam escondidas. E aí ele pegou e começou a querer vender isso na feira, lá no lugar antigo. Lá. Acharam e viram e falaram, não, isso aqui é um pedaço da Bíblia. E foi ver, esses manuscritos são muito antigos, e foram comparar. Agora, aí falaram assim, vamos comparar com esses manuscritos antigos, muito texto bíblico mesmo, e foi comparar para ver se o que nós tínhamos hoje era bom, o quanto aquele que foi encontrado era fiel àquilo lá. Porque se encontrasse uma cópia totalmente diferente, o que ia falar? Aí qual Bíblia que vai valer? É essa ou é essa, né? E aí questionaram, falaram, agora vamos questionar a Bíblia, a gente pode questionar a Bíblia, porque a Bíblia pode cair, pode... Você acredita que encontraram pouquíssimas diferenças, que eram irrelevantes. Homens santos, só estava só homem. Mas o que mudou? Mudou nada. Porque esses homens que foram inspirados eram homens santos mesmo, eram homens de Deus. Então, se colocar santo ali, não muda nada. Porque eram homens separados para Deus, homens convertidos. Então, não mudou. Então, assim, a ordem cronológica do escrito não é a ordem que está lá. Foi colocado naquele molde para nós, para ficar um pouco mais fácil de entender. Mas, cronologicamente, por exemplo, se for ver o livro de Atos teria momentos que entraria um outro livro, partes voltava para lá. Então, cronologicamente, é algo que não é tão fácil. O livro de Jó, foi ele que escreveu, né? Então, as primeiras palavras da Bíblia em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso. Se ele criou os céus e a terra, como é que Jó, antes disso, não, mas assim, teria escrito? Perfeito. Não, mas assim, tem uma coisa... Mas assim, tem uma coisa que é o ato, o que aconteceu, e tem uma coisa que é quando foi escrito. Ok? Então, quando aconteceu, é uma ordem cronológica. Quando foi escrito, é outra ordem cronológica. Perfeito? Não, Jó não aconteceu antes de Gênesis. Ok? O livro de Jó não aconteceu, a história de Jó não aconteceu antes de Gênesis. Perfeito? Ok, é lógico, perfeitamente. Mas o que aconteceu? De forma escriturária, o mais antigo que a gente tem é Jó. Olha que legal. Mas deixa de ser Gênesis o primeiro? Claro que não. De forma cronológica dos fatos que ocorreram, Jó é o mais antigo. Gênesis é o mais antigo, é o princípio, é antes de todas as coisas. Está dando para entender isso? E aí, o que muda? Muda que Deus usa o que Ele quer, do jeito que Ele quer e quando Ele quer para falar para a gente. Deus usou pessoas a relatar o que Ele queria que viesse a acontecer. E o que aconteceu para que nós viemos entender a vontade dEle e o querer dEle para a minha vida e para a sua vida. Chegou as Escrituras para a nossa vida, para nós. E nós devemos entender que elas foram, não veio de homens, mas veio de Deus para a minha vida. E que Gênesis está lá pela ordem divina. Isso não se perdeu na história. Isso chegou até nós. Porque aqueles antigos cuidaram da história e relataram a história para os seus filhos, e os filhos para os seus filhos, e os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, até chegar a Moisés, que escreve o Pentateuco. E o final do Pentateuco já não é mais ele que escreve, porque ele ia relatar a sua morte, por exemplo. Não mais. Bem provável foi Josué, que fica no lugar dele. Então tem um período ali que quando ele vai relatar, ele
Ele não ia escrever uma coisa que ia acontecer antecipadamente com ele. Mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Houve uma ação divina para chegar até nós. O que Deus queria que viesse até nós. Os autores da Bíblia falaram movidos como um navio pelo vento. Pensa lá, o vento empurra o navio. Então, esses escritores da Bíblia, eles foram movidos por Deus, como um navio é movido pelo vento. E chega ao seu destino. Deus assim conduziu, através do seu Espírito, guiando esses homens e direcionando esses homens para escrever as Escrituras. E é tão interessante que nós vemos que estamos lendo as Escrituras e a gente olha e fala assim, rapaz, parece que escreveu ontem esse negócio. É tão antigo, mas parece que foi ontem que escreveu, porque isso aqui está falando de hoje, da realidade de hoje. Parece que ele assistiu o jornal ontem e escreveu, porque não pode, cara. Como que ele fez? Parece que ele me leu meu coração e escreveu isso aqui agora, parece. Para mim, inclusive. Para mim, né? Para mim. Quem contou a minha história para o autor que escreveu isso aqui? Porque ele escreveu para mim. Por quê? Porque não é um livro qualquer. É um livro inspirado pelo Senhor. E nós devemos fazer o que com esse livro? Estudar, conhecer, se aprofundar, ser como os bereanos, né, que olhava, via e falava, deixa eu conferir, ver se isso está certo. Porque a Bíblia é a nossa maior regra. É a nossa, temos a confissão de fé, tá, mas ela não é maior. Maior é as Escrituras. Mas sai das Escrituras. Ok, mas se tiver uma divergência entre as Escrituras e a confissão, o que eu vou fazer? Com quem que eu fico? Com as Escrituras. Se eu tiver uma divergência entre a forma de regimento da igreja e as Escrituras, eu fico com o quê? Eu fico com as Escrituras. E é interessante que quando nós fazemos nossa pública profissão de fé, nós prometemos fidelidade à liderança da igreja com uma condicionante. Vocês lembram qual que é a condicionante? Qual que é a condicionante? Que esses sejam fiéis à Bíblia, às Escrituras. Se o meu líder, se o presbítero, se o pastor, se o diácono, se o oficial da igreja não for firme às Escrituras, a minha promessa de caminhar com ele termina ali. Termina ali. Por quê? Porque a minha fidelidade é primeiramente a Deus, antes do que a fidelidade à igreja e à liderança que ela está. Fidelidade a Deus, primeiramente. E as Escrituras é esse ponto. A centralidade da palavra, nós temos que entender que ela tem um propósito. Ela tem um propósito na minha vida. E ele fala assim, versículo 16 lá do nosso texto base. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e aqui tem uns pontos, útil para o quê? O ensino, para o quê? A fim de, versículo 17, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Percebe que habilitado para toda boa obra é uma consequência do que ele fez lá atrás, do que as Escrituras agiu no coração dele, do que as Escrituras moveu no coração dele, dos pensamentos transformados. Quando a gente chega no cristianismo, como que a gente chega? A gente chega sem entender, com costumes, com formas, com conceitos, com achismo, né? Quanto achismo a gente tem, gente? Quanto achismo! Eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu acho que se eu não for salvo, quem que vai ser? Porque eu não mato, eu não roubo, não fumo, eu pago minhas contas em dia. Se eu não for salvo, quem que vai ser? Eu faço boas ações, quem que vai ser? Aí a gente descobre que a gente é salvo pela graça. Nada disso tem valor nenhum. Isso é como trapo de imundícia diante do Senhor. Calma aí, eu achei que isso ia valer tanto, eu achei que tinha uma balança no céu, que eu ia colocar os meus defeitos, que são muito poucos, né? Muito poucos, quase zero, quase nenhum, né? Quase nenhum. E os que eu tenho é muito levinho também, sabe? A coisa... Só que não, né, irmão? Só que não, né?
a gente vai ler as escrituras, a gente aprende que é pecador, que é miserável, que é falho, que a gente não merece nada. E aí eu ia pegar minhas qualidades, minhas virtudes, as coisas boas que eu faço, colocar na balança, ia dar positivo. Está positivo, então estou em saldo com o Senhor. Vou subir aos céus, vai ter um tapete vermelho quando chegar lá, né? Os anjos vão me acolher e tudo mais, porque eu sou muito bom. Aí a gente vai olhar aqui nas escrituras, não é nada disso. O poder capitalista ficou de lado, né? A forma capitalista de entender o mundo ficou de lado. E aí Deus fala assim, você vai ser salvo através do sacrifício não teu, mas de Jesus. A graça vai vir sobre você e vai te transformar, e a gente começa a entender um evangelho diferente. Por isso que essa escritura deve ser entendida, buscada, compreendida, lida, para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com um propósito a fim de que esse homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Essa palavra tem que causar um efeito na vida do ser humano. A Bíblia tem que causar um efeito na minha vida. Eu tenho que conhecer as Escrituras. Eu vejo algumas pessoas falar assim, pastor, eu sinto sono quando eu estou lendo a Bíblia. Eu não consigo, sabe? Eu sinto sono, então eu prefiro ouvir louvores. Eu escuto louvores, de vez em quando eu escuto uma mensagem, mas quando eu começo a ler, eu sinto sono. Aí você vai falar assim, mas calma aí, quando que você lê a Bíblia? Aí eu leio a Bíblia quando vou dormir. Então calma aí. Você já está cansado do dia, né? Já está cansado do dia, você já está, né, pesado. Aí o que sobra, o restinho da energia, você vai, né, tirar como sonífero, né? Como sonífero para preparar para dormir. Não é a melhor opção, não. Não é a melhor opção. Acabei de acordar, mas toma um banho primeiro, dê uma lavada no rosto, toma um café, né? Então, de repente toma um café, dá aquela despertada, faz uns 20 polichinelo, né? Dá aquela ativada no organismo, né? E vai ler as Escrituras. Tire o melhor tempo do seu dia para ler a Bíblia. É o melhor tempo, não tem que ser o que sobrou, o que restou, ou não consigo ler a Bíblia porque não tenho tempo. É o que eu mais escuto, é isso aí, não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas você tem tempo para olhar o WhatsApp, você tem tempo para ver o Facebook, você tem tempo para olhar o Insta, para fazer postagem no Instagram, você tem tempo para cuidar do teu LinkedIn, você tem tempo para fazer um curso. Tá, então calma aí, no que edifique, que vai construir tua vida, vai te habilitar para toda boa obra, você não tem tempo. Parece que não é algo pensado, é algo que nós criamos como jargão para a gente se esconder atrás do que eu não tenho tempo. Uma vez eu escutei uma pessoa falar assim que o Facebook, e na época era antigo, então ele falou, o Facebook vai servir para quebrar nossas desculpas de não ter tempo para Deus. Porque a gente passa 20, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora no Facebook, não vê nem o tempo passar, mas 10 minutos em oração, 10 minutos lendo a Bíblia, parece que é uma eternidade. Por que será? Será que está errado o meu senso de gostar, o meu senso de amar aquilo? Mas não consigo. Então, começa a pedir a Deus estratégia para você amar essas Escrituras. Começa a usar como estratégia esse objetivo na tua vida. Se talvez o teu objetivo na tua vida foi fazer um curso, foi ler a Bíblia toda esse ano, ok, tudo bem, é bom esse objetivo, não é ruim não. Mas tenta cuidar da palavra do Senhor no teu coração, porque essa palavra tem que causar um efeito na sua vida de transformação, um efeito de mudança, um efeito de te habilitar para toda boa obra. Veja o que diz 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, Paulo falando para o seu filho amado Timóteo, fala assim, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, o presbítero, e aqui esse ancião, essa pessoa madura, né? Não imatura, mas madura, que preside bem, com especialidade, os que afadigam na onde? Na palavra e no ensino.
Alguns falam que aqui é para pastor, mas não é só pastor que tem conhecimento, irmãos. Conhecimento todos nós devemos ter. E ele fala que esse presbítero que se afadiga na palavra e no ensino, esse deve ser de maior salário, ter mais honra sobre isso. Por quê? Porque olhar a palavra, entender a palavra e buscar a palavra é algo que traz honra para o nosso coração e edifica a nossa vida. E edifica as pessoas que estão à nossa volta. Porque esse que conhece, ele não conhece somente para si, ele conhece para quê? Para quê? Para que ele conhece? Conhece para si, mas ele conhece também para ensinar. E ele fala assim, especialmente os que se afadigam na palavra e no quê? Ensino. Você sabe alguma coisa boa das Escrituras? Então ensina, irmão. Não fique só para você. É o que nós chamamos de discipulado. Começa a ensinar a outros. E vem cá e vamos lá. Quando a gente vai estudar para ensinar alguém, né? Dar um estudo na classe das crianças, dos adolescentes, dos adultos, a gente mais aprende ou mais ensina? Agora, a gente mais aprende do que ensina. Porque estudando para ensinar, você aprende muito mais. Você aprende muito mais. E isso traz um crescimento fantástico para a nossa vida. A centralidade da palavra deve ser também para essa repreensão e correção do homem. E esse homem aqui é do ser humano, tá, irmãos? Porque não é só o homem do sexo masculino que é moldado pela palavra, mas a mulher também, né? Como serva do Senhor Jesus Cristo, ela é moldada pela palavra. E nós devemos entender que nós somos esses que são ensinados e repreendidos através dessa palavra, e corrigidos através dessa palavra, para que essa palavra venha causar um efeito de mudança em nosso comportamento. Pais que não repreendem os seus filhos não amam os seus filhos. Pais que não repreendem os seus filhos não amam os seus filhos. A advertência com a base bíblica, a base da palavra, é sim importante para a minha vida e para a sua vida, para os nossos filhos, mas o Deus Pai que Ele ama os seus filhos. O que Ele faz? Ele nos repreende, Ele nos corrige. Isso está nas próprias Escrituras. O Pai que ama, corrige os seus filhos. E Deus, como nos ama, Ele nos corrige, Ele nos repreende. Mas com a base o quê? Da palavra. Muitas das vezes eu vejo pessoas querendo exortar as outras com base na tradição, por exemplo. Com base nos costumes, por exemplo. Não, calma aí. Vamos olhar nas Escrituras o que fala ali sobre isso. Vamos ver se casa com as Escrituras. Porque as Escrituras que é a forma e o jeito de advertir as pessoas, de ensinar as pessoas. E inclusive os nossos filhos. Olha o que o Papai do Céu fala sobre isso. Os pequenininhos, aos adolescentes. Olha o que a Bíblia fala sobre o que você está pensando, o que você está fazendo, a forma que você está fazendo. Por quê? Porque a melhor pedagogia vem de Deus. Foi Deus que nos fez, irmãos. Foi Deus que nos fez. E Ele sabe o que é melhor para nós, como Ele nos fez e por que Ele nos fez. Olha o Salmos 38, 14. Sou, com efeito, como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Olha lá. Sou, com efeito, com quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Olha o Salmos 39, 11. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destrói nele, como traça, o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. É Deus falando para nós. É Ele que repreende, é Ele que corrige, é Ele que destrói as nossas vaidades. E quando destrói as nossas vaidades, a gente fica alegre ou fica triste? Fica feliz ou fica rebelde? Fala, ô Senhor, obrigado porque você destruiu minha vaidade aqui, e agora estou todo moído, estou todo quebrado, estou todo esfarrapado aqui, e o Senhor veio aqui, e eu achei que eu era muito bom, o Senhor mostrou que eu sou nada. E você fica feliz? A grande maioria das vezes a gente demora para aceitar esse negócio.
Essa é a maneira, ficar arrependido é a melhor forma, né? Mas a grande maioria das vezes, como que a gente fica? A gente fica burrado, fácil, eu estou de mal com o senhor, porque, né, isso aqui para mim é tão bom, eu gostava desse negócio aqui, né? Eu gostava desse comportamento que eu tinha e agora o senhor vem aqui e tirou. Ah, não, a maioria das vezes, quando você tira o doce da criança, o que ela fica? Ela fica feliz. Não, mas ela faz bem para ela? Faz bem para ela. A correção do Senhor faz bem para a gente? Faz. Mas a grande maioria das vezes a gente fica muito bravo. A gente não fica feliz, não. É a verdade. Nós somos como filhos. E... não pode ficar triste, mas muitas vezes a gente fica, né? Mas fica triste, né? Fala no microfone, dona Maria. Não é doendo, mas triste não. Eu mesmo não penso assim, não. Eu penso assim, o que tem que acontecer comigo não vai acontecer com ele, nem com meus filhos. Perfeito. É comigo. Então eu vou ficar triste? Não, porque Deus quis que acontecesse comigo. Verdade. Então eu sou bem assim. É o que deve ser, né? Mas o que é, muitas vezes, é bem diferente do que deve ser. Né? Mas é verdade, mano, é verdade. A gente deve sim ter alegria no coração, porque fomos trabalhados na nossa vida para ficar mais próximo do querer dele, mas que isso é fácil. Não é. Muitas das vezes, a gente fica muito bravo até, né? Ô Senhor, eu gostava tanto desse pecado, né? Isso me alegava tanto, né? Aí o Senhor vem e fala que eu não posso mais fazer tal coisa. Eu falo, não, Senhor, o Senhor está errado. Eu quero um evangelho mais brando. Eu quero um evangelho mais pode, né? Mais pode, menos não pode, menos, né? E hoje você está vendo esse tipo de coisa que está sendo ensinado. Só das coisas que podem. A começar pela pedagogia. Você não pode falar não para o seu filho. Não pode falar não, porque uma criança ouve tantos mil não até a sua adolescência. Vai ouvir da adolescência e depois para frente também. Quando ele bater na porta de um emprego lá que ele não recebeu sim, o que vai acontecer com ele? Né? Quando ele chegar no momento onde que ele vai ter que ouvir não, né? Ele vai chegar eles falam de crush, né? Hoje, né? Da pessoa que está gostando, né? Dela, que ela está gostando, que ele está gostando, e falar assim, olha, eu estou sentindo uma atração por você, eu gostaria de namorar com você, e ela fala assim, não quero namorar com você, ou que ele fala, não quero namorar com você, o que vai ser? Muitas vezes as pessoas ficam toda desconcertada e acha que o mundo acabou e que a desilusão chegou, que não tem mais solução para a minha vida. Mas por quê? Porque ela não foi preparada a ouvir não, né? Tem duas pessoas aqui ali, fala que... É nessas horas que conhece o verdadeiro cristão. Mas qual que é a reação do verdadeiro cristão? Simplesmente saber que eu sou filho de Deus, o Senhor é o meu pastor. Tá. E acabou. E o resto é o resto. Tá, mas o verdadeiro cristão também... Pastor, sim, perfeito. Mas assim... É difícil. Mas vamos pensar da seguinte forma. Por exemplo, nós temos Jonas, por exemplo. Jonas era um verdadeiro profeta? Sim. Ok? Jonas foi um verdadeiro profeta? Foi. Mas quando ele recebeu uma missão, o que ele faz? Ele desobedece. Davi era um verdadeiro servo do Senhor Jesus? Sim. Mas Paulo... Tá, mas assim, eu concordo com o irmão, mas percebe o seguinte, que muitas das vezes o verdadeiro cristão também vai errar. Entendeu? Não é sempre acerto, gente. A gente vai, tem hora que a gente vai pegar a espada e vai tacar na orelha do Malco mesmo, cara. Não tem jeito, não. É verdade. Mas o que vai acontecer? Quando confrontado com a palavra, o que vai acontecer? O verdadeiro cristão. Aí a hora dessa correção paterna. Vai acontecer uma mudança, uma transformação, um voltar para o Senhor. O verdadeiro cristão também cai. Também erra. Tem hora que a gente dá aquela vacilada, irmãos. Mas a gente sempre tem que estar olhando o que é a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. Para quê? Para ser confrontado por ela realmente. E aí tem o lugar de dizer, está errado.
Tá, isso é pecado, você tem que voltar para o Senhor. Não, 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 isso daí é modernismo, isso daí é coisa desse tempo e que a gente não pode aceitar. A gente não pode abrir mão disso. A gente pode abrir mão até de ter coral na igreja, não pode falar alto, né? Mas a gente pode abrir mão até de ter coral, de ter quarteto, a gente pode abrir mão até de ter cânticos na igreja, de ter piano, de ter bateria, de ter teclado, de ter baixo. A gente pode abrir mão de tudo isso. A gente pode abrir mão do quê? Da palavra da vontade de Deus. Isso daí. Mas se a gente tiver coral é bom, se tiver baixo é bom, se tiver bateria é bom, se tiver os instrumentos é bom, se tiver gente cantando é bom. É bom, irmãos, não é ruim. Mas tem coisas que é o cerne. Se faltar, acabou a vida. Acabou a vontade de Deus. Tirar a palavra do nosso coração, da nossa vida. Aceitar como a exortação do Senhor. Perfeito. O Senhor nos chacoalha, isso, nos mostra. Isso. E eu louvo a Deus por essas horas, porque é através desse chacoalhar e dessa batida glória a Deus, irmão, que a gente caminha certo, verdade. Reconhece o erro e procura a verdade. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, isso mesmo, irmão, glória a Deus. Aqui e lá. Hã? Passou o assunto? Tá bom, então o Sérgio pediu a palavra lá. Isso. Em relação a esse assunto que o Marco Aurélio está falando, Perfeito. É o seguinte: apesar de sermos cristãos, somos humanos. Isso. E como humano, a gente erra. Entendeu? Nós não somos perfeitos. Perfeito só Deus, só Cristo. Entendeu? Então, como humano, a gente erra. Então, aí como cristão, quando a gente erra, a gente reconhece o nosso erro e se arrepende. Amém, irmão. Entendeu? É isso mesmo. Então, acho que é por aí. E ele quebra nossas vaidades, né? Ele quebra nossas vaidades. E isso faz parte do trabalhar do Senhor. Mas, por isso que a exortação sempre ela tem que ser o quê? Bíblica. Ela tem que ser bíblica. Ela tem que vir de Deus para mim. E aí, quando eu vou exortar alguém, eu tenho que exortar alguém com o quê? Não com o tradicionalismo, não com questões pequenas, mas exortar com a palavra. Com a palavra, porque a palavra ela é amorosa, ela constrói, ela edifica, ela não destrói. E muitas vezes a gente vê a exortação, como pegar uma pedra e o cara descer a marreta em cima, né? Vou esbagalhar aqui, vou estourar essa pedra aqui, vou estraçalhar essa pedra aqui e pronto, acabou. Você aceita ou não aceita, o problema é teu, né? Não, calma aí, vamos falar com amor a verdade? Vamos falar não com o ódio, não com o rancor, mas vamos falar a verdade. Não vamos abrir mão da verdade. Qual que é a verdade? A verdade é essa, a palavra de Deus diz isso. Então nós vamos falar isso daí com amor, ok? Mas nunca deixar de falar a verdade. Porque Deus é o Deus que quebra as nossas vaidades. Se Deus está quebrando a tua vaidade, meu irmão, aceita. O pessoal fala que aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos, né? Aceita. Não briga com Deus, não, porque se brigar com Deus, quem que vai perder? Será que é Deus? Mas a gente tem que, mesmo sabendo que a gente faz errado, a palavra de Deus fala o que para nós? Confesse os seus pecados. Confessar o pecado e falar o pecado. Porque a gente acha que, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe, verdade, Deus sabe todas as coisas, mas Ele nos dá uma ordem do quê? De confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para o quê? Nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, iniquidade. É o processo do Senhor trabalhando na minha vida, de reconhecer a grandeza dEle, de quebrar minhas vaidades. E aqui é algo muito íntimo nosso, né? Porque, pessoal, quantas vezes você já achou que você merece? Né? Eu mereço a bondade, eu mereço o bom, eu mereço aquilo que é muito bom. E aí Deus vem, quebra a nossa vaidade, falando, você não merece. Você fala, como eu não mereço? Eu mereço, sou filho, mereço, não merece. Que bom. Se eu não falar a verdade para ele, quem está pecando? Se não falar a verdade,
É eu que estou no pecado, né? Os dois estão errando. Você está errando por não falar a verdade e ele está errando por não fazer o que deveria fazer, né? Que deveria então, saber, assim, né? É isso que eu, verdade. às vezes, falo para ele, velho, não faz assim, vamos fazer assim que fica melhor. Perfeito. Deus escuta tudo, Deus Perfeito. sabe tudo. Um Mas, fica cabelo de ser permissão de Deus, né? Isso. Então, assim, ele sabe de tudo. Então, vamos. Verdade, mano. Né? Agora sim, É isso. a gente tem que aprender também, né? Sempre fazer o quê? Sempre olhar para nós. Cada um tem que aprender a olhar para dentro, né? Porque a gente é muito rápido para olhar para o outro, né? A gente é muito rápido a olhar para o outro, para ver o defeito do outro. Olha, todo mundo aqui está cheio de defeito, olha, mas eu não tenho. Então, eu não tenho. Meu cabelo é o que está mais penteado aqui, né? É o que está melhor. Minha barba está mais aparada aqui, né? É a melhor de todas. O outro tem uma falha lá, o outro tem uma falha ali, o outro está com a barba branca. Mas a minha eu não enxergo. A gente tem que aprender a olhar para dentro, olhar para si, né? E quando for exortar alguém pela palavra, como fui exortado pela palavra. Porque Deus é Deus que quebra esse meu orgulho, essa minha vaidade. Toda correção deve ser com base, ou baseado na palavra. Baseado na palavra. Porque é a palavra que traz essa centralidade. Pois somente assim iremos corrigir com amor e corrigir o erro. Talvez você já deve ter ouvido essa frase: Deus ama o pecador, mas odeia o quê? O pecado. Odeia o pecado. Mas Deus ama quem? O pecador. Lá no Nordeste tem um ditado que você não pode, me ajuda aí, gente, jogar a água da banheira com o bebê dentro. Né? A água da banheira com o bebê dentro. Então você tem que o quê? Você tira o bebê de dentro e você joga o quê? A água fora. Por quê? Porque aquela água está suja. A água está suja. Nós devemos preservar as pessoas. E corrigir o quê? Os erros. A gente corrige os erros. Mas o que a gente faz com a pessoa? A gente mata, a gente esguela ela, a gente acaba com ela? Não, a gente preserva as pessoas. Jesus morreu na cruz por causa das pessoas. É as pessoas que é importante. Nós temos que separar as pessoas do erro dela, mas corrigir o erro dela. Ele teve uma ação errada. Algumas vezes eu vejo problema de casais, né? E aí, algumas vezes assim, a esposa, ou o marido fala assim: você nunca me ouve, né? Você nunca me ouve. Calma aí, você nunca ouve ela ou você não ouviu uma vez, né? Não ouviu uma vez, né? Você nunca me ouve, né? Você nunca faz o que eu quero. Será que é isso mesmo? Não, não é. Talvez uma ação ou outra ali aconteceu. A gente tem que preservar a pessoa. Aquela pessoa não é toda ruim, não é toda perversa. É certo que uma ação ruim leva o cara à condenação, certo? Ele vai levar a pessoa a ser condenada. Uma coisa errada. É bem mais fácil olhar o defeito do que olhar a qualidade. Bem isso mesmo, irmã. Bem mais fácil olhar o defeito do que olhar a qualidade. A gente tem que entender que a gente corrige o ato e a pessoa, mas a gente preserva a pessoa. Você não presta porque você faz isso, você é isso, isso. Não é que você não presta. Você foi alvo do amor de Deus através de Jesus Cristo naquela cruz, e nós vamos corrigir o erro. E amar as pessoas, e cuidar das pessoas. Esse é um papel importante, para a nossa vida. E tem que ser através da palavra, né? Porque, exemplo Perfeito. assim, a gente muitas vezes não tem a moral de você pegar e corrigir uma pessoa, né? Então a palavra, só que para a gente fazer isso a gente tem que conhecer a palavra. Aí isso. Vai ser o ponto 2 daqui a pouquinho não, semana que vem. Né, que o nosso horário já deu aqui, né, e já estamos nos acréscimos, tá, irmão? A gente já está terminando. Eu quero ler com vocês 1 Timóteo 5, 20. Quanto ao que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Olha aí, né? Que as Escrituras falam. Hoje a gente tem a lei da exposição, né? Hoje tem a lei da exposição. Mas antigamente o que eles faziam? Chamava a igreja e
reunido todo mundo junto, falar, ó, você errou nisso aqui e você vai ser condenado isso aí. Né? Quando que isso acontece na igreja presbiteriana? Isso acontece quando a pessoa passou pelo processo disciplinar, ela já passou pelo processo disciplinar, ela teve o processo de defesa, ela se defendeu, ela teve todo o processo que ocorreu. Se você não conhece o Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana, você pode baixar na internet lá, Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana, você pode ter uma acusação contra você, tem que ser verbal, escrito, não pode ser oral, tem que ser escrito, e aí o conselho vai chamar você vai ter direito de defender-se, você vai ter direito para chamar testemunhas, a pessoa vai ter que provar que ela está relatando de você, porque se ela não provar, ela será disciplinada por calúnia, né, e difamação, e aí o processo ocorreu, a pessoa foi disciplinada, a pessoa não corrigiu, não mudou de comportamento, foi dado um prazo, ela não voltou à comunhão, não se corrigiu no erro. O que acontece no processo final? Essa pessoa será excluída do rol de membro por indisciplina. E aí sim será avisado a igreja, o irmão fulano de tal, a irmã fulano de tal, foi excluída no nosso rol de membros da igreja, porque ele não está obedecendo a palavra. Então, esse processo acontece aqui, do que as Escrituras estão aqui, nesse processo dentro da igreja. Então, nós somos chamados a exortar com amor, através da palavra, cuidando das pessoas. E isso aqui é o extremo, né? Aquela pessoa foi exortada e ela serve também de exemplo para as outras pessoas, mas olhando o quê? Nunca a destruição. Porque quando você corrige o teu filho, vamos pensar assim, quando você exorta o seu filho uma coisa que ele fez, você quer matar ele, você exorta para quê? Para mudança, para corrigir. Né? Algumas vezes você pode estar até irado, você pode estar muito nervoso, né? Mas nesse horário você não faz nada disso. Aí quando passa o nervoso, passa a raiva, passa aquela hora que você quer, né? Você não quer ver ninguém na tua frente, você brincaria de roxinho com qualquer um, né? Pega o pescoço, né? Aperta para brincar de roxinho. E passou esse momento, aí você vai lá e corrige a pessoa em amor. Teu filho você corrige em amor. Para quê? Para que ele morra? Não, para que ele viva, para que ele não venha morrer, né? Para que ele não venha cair no problema. Então, quando nós corrigimos alguém na igreja, nós corrigimos alguém na palavra, para quê? Para que aquela pessoa saia do problema, deixe de ter o problema e comece a amar a Deus e olhar a palavra de Deus para a sua vida. E caminhe no Senhor. Esse é o processo aqui. Olhando aqui só o final, último texto para nós encerrarmos hoje, Tito 1:9, fala assim: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Ele está falando dessa maturidade da pessoa, que ele tem que ser uma pessoa apegada à palavra fiel, segundo a doutrina, e que ele exorta pelo reto ensino, o ensino da palavra de Deus, e não exorta pelo achismo, pela tradição, pelo quando eu era pequeno lá na igreja tal, né, o jeito que nós fazíamos era tal. Não, mas ele fala pelo reto ensino, pela a palavra do Senhor, que ele tem como convencer e convencer as pessoas que vão contradizer ela. Ela pode debater a sua fé, ela pode falar da sua fé, não pelo achismo, não pelo comentarista, o teólogo, mas pela palavra de Deus, porque eu conheço, porque eu sei, porque eu tenho instrução, porque eu estou apegado à palavra fiel do Senhor e fico nessa palavra. Devemos buscar a palavra de Deus nesse nível e buscar ela constantemente. Fica meu desafio a você nessa semana, né? Você está lendo a Bíblia? Você está lendo? E ler a Bíblia não é pegar aquela caixinha da promessa, né? Ou sortear um versículo bíblico no celular, que antigamente tinha uma caixinha de promessa, né? Hoje tem um celular, que você vai lá, sorteia um versículo, você lê. E é interessante que esses versículos falam só de vitória, né? Só de vitória, só de prosperar, é o horóscopo cristão, né? O horóscopo dos crentes, né?
é horóscopo de crente, né? Não sai de casa sem ler um versículo, sem... Não, calma aí, é um amuleto da sorte? Não pode ser. Tem que ser o quê? Algo para você edificar a tua vida. E mais ama você aquele que te confronta, que mostra o teu pecado, que mostra o teu erro, do que aquele que só está batendo nas tuas costas. Vai lá, você é muito bom. Né? Mais te ama aquele que está te corrigindo. E Deus te ama, e Ele quer te corrigir. Mas te corrige através da palavra do Senhor. Então, meu desafio a você, tire 10 minutinhos, nessa semana que está se iniciando, para ler a Bíblia. Tire 10 minutinhos. Não é muito tempo, não. 10 minutos é pouco tempo. Tira 10 minutinhos para você ler a Bíblia, para você orar, para você buscar. Mas não sei por onde eu começo. Vai lá no Novo Testamento, pega um texto, pega um livro, né? Vai lá, começa. Só começa, a gente fala, só começa. Né? Só começa. Tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida e vai falar no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Ora, peça a Deus discernimento, peça a Deus força, graça. Se tem dificuldade de ler, pega lá, né, vai lá, entra no YouTube, coloca a Bíblia em áudio e começa a ouvir o áudio da Bíblia. Faz parte, dá também. Tem muitas particularidades. Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Tem como fazer isso também. Né? Mas leia a Bíblia. Busque a Bíblia. Busque o Deus da Bíblia. Porque Ele fala, e Ele fala principalmente, completamente, através das Escrituras para a nossa vida. Pai de amor, obrigado pela Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que ela não venha se apartar de nós. Pedimos, ó Pai, graça e misericórdia das vezes que nós erramos, que nós falhamos, nós deixamos de buscar a palavra, deixamos de amar a palavra como deveríamos. Ó Deus, Pai de amor, que em nome do Senhor Jesus, nós sejamos esses que ouvem a palavra e que ao ouvir a palavra venha a praticar a palavra. Não seja apenas um livro, apenas um rito, mas que nós venhamos a amar essa palavra e obedecer a palavra, porque amamos o Senhor. Tem misericórdia, Pai, de nós, ó Deus. Nos ensina que nós não podemos amar o Senhor e não amar a Tua palavra. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Pai, a Te amar cada dia mais e Te conhecer cada dia mais através da Sua palavra e obedecer o Senhor de forma incondicional. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém, Pai. Amém.